Final do ano chega e não é só de coisa boa que a gente passa o ano de 2023. Houve muitos filmes péssimos, muitos filmes que não chegaram nem a estar gravados aqui com críticas, porque não valiam a pena, e por sua vez também teve filmes ótimos. Vou falar para vocês então uma lista dos meus 10 filmes, 5 péssimos e 5 excelentes, que eu gostei muito e que eu trouxe com toda certeza a crítica aqui. Mas antes de eu falar sobre essa lista, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora uma lista de retrospectiva do ano. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca e bem-vindos então a essa lista de 5 melhores e 5 piores. Eu vou começar falando para vocês dos 5 piores e eu não vou trazer trailer aqui, eu vou trazer apenas algumas imagens para ser um pouco mais fácil para a parte da edição e também caso você tenha interesse de saber um pouco mais sobre essa obra citada especificamente, tem tudo crítica aqui no canal, então ali você vai ter um pouquinho mais de detalhes sobre essas obras. E em quinto lugar dos piores filmes de 2023 eu trago um lançamento da Netflix que é O Mundo Depois de Nós. Que filme é esse extremamente chato e enfadonho de 2 horas e 20, se eu não me engano. Eu sei que esse filme dividiu um pouco as águas, algumas pessoas gostaram, eu achei essa obra superestimada, com uma premissa que diz ser muito inteligentona, mas no final é uma premissa bem bobinha. E eu comentei inclusive na crítica que eu fiz desse filme que a grande moral dessa história, que é a viagem que a galera começou falando, nossa, é um filme muito inteligente, ela poderia ser transcrita em uma frase, em um parágrafo, que ela é muito simplista, e ela foi dialogada e foi jogada num filme de 2 horas e 20. Aqui é a história de uma família que viaja para uma casa de férias muito isolada, e ao chegar lá, eles percebem que estão sem torre de celular, e aos poucos as coisas começam a se tornar um pouco mais estranhas com a chegada de alguns animais, e eles acham que talvez esteja acontecendo algum tipo de apocalipse ali fora. Tudo piora com a chegada dos verdadeiros donos daquela casa, afinal eles locaram aquele lugar no Airbnb, e esses tais donos, que eles não sabem se são ou não os proprietários dali, começam a trazer mais elementos estranhos para a história. Por mais que pareça ser muito legal, para mim foi extremamente chato, inclusive foi baseado num livro que eu não vou ler, afinal eu não quero dormir além do que eu dormi assistindo esse filme. Em quarto lugar tem Sobrenatural, A Porta Vermelha, mais um filme que me deu bastante sono, dessa vez eu vi no cinema, tive essa infelicidade, ele não foi o pior filme que eu vi no cinema, o pior está ali na minha lista no primeiro lugar, mas com toda certeza ele foi um péssimo exemplar. Aqui a gente tem a história daqueles mesmos personagens que já passaram pelo Sobrenatural, aquele casal que teve toda aquela questão do primeiro e do segundo filme, só que agora eles estão tentando esquecer tudo o que ocorreu. Então eles passam por uma espécie de hipnose, onde eles acabam esquecendo do primeiro e do segundo filme e deveriam ter esquecido também desse quarto ou quinto, que não valeu a pena nem um pouco. Só que eis que o filho desse casal começa a ter alguns sonhos com uma porta vermelha, e é aí que a gente tem mais uma viagem para o sobrenatural, em mais uma excursão dessa família para esse limiar entre o céu e o inferno, que é onde ficam aqueles fantasmas daquele grande corredor escuro que mais parece um trem fantasma bem baratinho. Eu achei esse filme muito ruim, não vale nem a pena o ingresso e muito menos você colocar no seu DVD, no seu notebook ou até mesmo baixar, porque não vale o torrent. Em terceiro lugar, a Agatha Christie vai se revirar no caixão, afinal a gente tem A Noite das Bruxas, um filme que é baseado numa obra da rainha do crime, uma escritora excelente, tem diversas obras e houve alguns outros filmes, eu vi até mesmo O Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo, e é nessa mesma sequência, inclusive, se eu não me engano, com o mesmo diretor. Aqui a gente acompanha mais um caso do detetive Hercule Poirot, que, a convite de uma grande amiga, resolve fazer uma visita num casarão que é para ser assombrado. E lá nesse casarão vai ter uma espécie de taróloga, uma moça que vê o futuro, e tem toda essa questão da mediunidade, ele vai lá para descobrir se ela é ou não uma farsa. Só que eis que morre uma pessoa e ele vai ter que trancar diversos desconhecidos naquele grande casarão, tentando descobrir quem é o assassino. Não se engane, a sinopse é bonita, mas o filme é muito chato, é muito longo e é muito previsível. Então eu já descobri quem era o assassino logo no começo da história, teve algumas reviravoltas, mas chegou um momento em que eu estava tão cansado que nem essas reviravoltas conseguiram me acordar da história. Mais uma vez, um filme que eu vi no cinema, então vou dizer para vocês que eu tive algumas sessões
bem torturantes na sala de cinema. E falando em tortura, eu venho para o segundo lugar, que é Oferenda ao Demônio. Eu nem sei como que eu vou fazer uma sinopse desse filme, que esse filme é tão ruim, tão capenga, que ele nem merece uma sinopse. Só vou dizer pra vocês que eu nem lembro direito sobre o que fala esse filme, eu só lembro que ele foi tão incômodo no cinema, teve efeito CGI tão vagabundo e um final tão sem graça que eu tentei expurgá-lo da minha memória, então graças a Deus eu consegui. Caso você queira saber um pouco mais sobre essa história, Oferenda ao Demônio foi criticado na íntegra aqui, ou foi xingado na íntegra aqui, porque é isso que ele merece. Um grande xingamento. Esse foi o único filme que eu assisti numa sessão de cinema que demorou mais de meia hora, deu algum problema na projeção e eu deveria ter visto isso como um prenúncio para que eu não continuasse nessa sala. Eu continuei e tive 1h30 de tortura do começo ao fim. Um filme extremamente chato, não assista. Se puder passar longe até do trailer, passe, porque não vale a pena. Agora vem o primeiro lugar dos filmes extremamente insuportáveis que vi no cinema, e aqui foi uma surpresa, infelizmente uma surpresa muito negativa, que foi o novo filme do Ari Aster, Bill Tem Medo. Filme este que eu estava com muitas expectativas, fui ao cinema assistir extremamente feliz, mesmo sabendo que era um filme gigantesco. Afinal, eu sou um grande fã de Midsommar, adoro Hereditário, e estava muito ansioso por ver essa sessão. Imaginei que por mais que fosse um filme longo, tem quase 3h30 de filme, valeria a pena, porque o Ari sabe criar histórias. Só que aqui, por sua vez, com muito dinheiro, o Ari Aster ficou perdido e trouxe uma história mais perdida ainda, que mais uma vez é superestimada. É aquela coisa de que você quer contar uma história super inteligentona, gasta muito tempo em tela, trazendo vários elementos aleatórios e não chega a lugar nenhum. Aqui a gente conhece o personagem do Bill, que tem algum problema psicológico, ou vários problemas psicológicos, e que precisa sair do seu apartamento. Ele tem, de imediato, agorafobia, ele tem medo de tudo que está ao seu redor, inclusive de sair para fora, afinal a sua vizinhança é meio estranha mesmo, não sei se ela é estranha ou é coisa da cabeça dele, só que ele precisa sair para ir ao aniversário de sua mãe essa que ele tem uma relação meio complicada. E a história do filme é acompanhar a saída do Bill para a casa de sua mãe numa jornada que supostamente seria épica. Então ele vai passar por vários problemas, até que ele acaba chegando ao seu destino final, e ao chegar lá tem algumas surpresas também. Esse é um filme que transita para filmes musicais, transita para filmes pintados à tela, transita para desenhos, transita para todos os lugares e a lugar nenhum ao mesmo tempo. É um filme com 3h30 que até que começa bem. Eu gostei do seu começo, muito interessante. Ari Aster consegue com toda certeza gravar cenas extremamente chocantes, isso está ali no meia hora inicial do filme, só que depois ele desanda porque é um filme muito longo. E no seu final a gente vê a viagem extrema de um diretor que tem muito dinheiro. A gente vê realmente uma coisa que eu fiquei embasbacado no cinema, que eu não entendi, e quando eu entendi eu falei, poxa, era só isso? Para tanta frescura, para tanta viagem? Não valeu a pena. Com toda certeza, Bill Tem Medo foi a pior sessão de cinema que eu tive em 32 anos de vida. Foi insuportável, excruciante. Cheguei a estar com dor de cabeça no final da sessão. Fui inclusive ver esse filme com um amigo, levei essa tortura pro coitado, até peço desculpa pra ele, porque realmente foi uma dor para nós dois e a gente saiu meio que tonto da sessão de cinema, sem saber o que estava acontecendo, porque a gente estava com dor de cabeça. 3h30 numa sessão de cinema tem que ser muito bom para valer a pena. E quando não é, a gente realmente sai carregado. Aqui Bill Tem Medo foi um péssimo exemplar. Jamais vejo esse filme de novo, nem que me digam que tem um grande elemento maravilhoso lá que eu vou entender a minha vida pessoal. Eu deixo para trás, eu não quero entender nada. E vamos então para a lista dos melhores, para deixar esse vídeo um pouco mais legal, um pouco mais feliz. E em quinto lugar, dos melhores filmes de 2023, não é Pânico 7, é Feriado Sangrento. Por mais que eu ache que Pânico 7 foi interessante, eu sempre gosto do Ghostface, gosto de voltar a essa história, confesso que talvez eu demore muito para me sentir cansado, eu gosto também de ver um novo slasher. E aqui a gente acompanha um assassino serial killer que começa a matar as suas vítimas de maneira extremamente brutal no dia de ação de graças. E suas vítimas todas têm relação com um grande desastre que aconteceu no ano anterior em uma grande Black Friday numa loja de departamentos. Gostei muito, achei muito interessante, por mais que tenha diversas falhas, é por isso que ele não está em primeiro lugar ou terceiro lugar. Ele não consegue trazer personagens carismáticos. Falei isso na minha crítica em vídeo e também lá no blog Boca do Inferno, fiz a minha crítica escrita por lá. Ele tem diversas coisas que poderiam potencializar essa obra como, de fato, o melhor slasher do ano, só que infelizmente ele acabou caindo porque ele conseguiu ser uma história
que ele ficou apenas no raso, mas para quem gosta do slasher, com toda certeza vale muito a pena. Já em quarto lugar tem A Morte do Demônio 2, filme esse que eu também estava muito ansioso e que valeu a pena a espera. Aqui foi uma sessão de cinema que eu saí assim com aquele super hype, super energizado, porque de fato as cenas são incríveis, tem toda essa galhofa, para quem conhece A Morte do Demônio sabe que é uma história de um trash misturado com o terror de fato, então tem toda essa questão mais cômica, tem toda essa questão extremamente sanguinolenta, então vale a pena para vários públicos. Aqui a gente vê mais uma vez a vinda do Necronomicon, que é esse livro dos mortos. Dessa vez esse livro é encontrado de uma maneira muito atípica. Aqui em um grande prédio, onde vivem várias famílias, inclusive a nossa família principal, acontece uma espécie de rachadura. E nessa rachadura se abre um novo cômodo, uma espécie de porão, onde antigamente era uma biblioteca religiosa, uma coisa bem estranhona lá, e é lá onde as crianças acham esse tal livro do Necronomicon e resolvem lê-lo em voz alta, afinal é uma excelente ideia, não é mesmo? E eis então que esse espírito do demônio entra na mãe dessas crianças, que é uma das habitantes daquele prédio, e começa toda a matança e todo o terror. Se você gosta de sangue, com toda certeza esse filme vai ter sangue do começo ao fim, e vai ter cena que vai ser memorável na tua mente. Inclusive me lembrou algumas cenas do Enigma do Outro Mundo, tamanha viagem e galhofa que foi, e é interessante ver esses filmes voltando de fato ao trash, que é meio que abandonado, e voltando ao trash de maneira bem feita, não com CGI vagabundo, que de fato tem cenas que eu gostei de ver em tela, foram muito interessantes. Em terceiro lugar, trago a vocês Candyland, um filme que foi meio perdidinho na internet, que eu assisti em casa e que foi uma grata surpresa. Aqui a gente acompanha um grupo de prostitutas e um garoto de programa que trabalham na beira de uma parada de estrada onde passam caminhoneiros. E a senhora que aluga os quartos onde eles vivem também é a cafetina daquele grupo. Eis que a história começa a ficar um pouco mais sinistra quando um assassino começa a matar diversos clientes dessas prostitutas e começa a passar por essas moças também. Então a gente tem uma espécie de slasher bem diferente do que você imagina, com um final super atípico, super criativo. Eu gostei muito de ver essa história e tem toda essa questão da vivência da prostituição e do quanto ela não é bonita, que nada é romantizado, que é mostrado de uma maneira extremamente forte. Inclusive tem uma cena bem pesada no meio de umas paradas de caminhão envolvendo um abuso ali que é bem pesada mesmo. Vai um alerta de gatilho aí pra vocês, mas com toda certeza é um filme que vale a pena, e ele vai falar sobre outros temas que eu não vou comentar quais são, que só vai aparecer ali no final do filme, que são temas extremamente interessantes e acabam não sendo muito trazidos para a filmografia do terror, por mais que haja uma seara de conteúdo que possa ser trabalhado aí. Gostei de ver esse aspecto ali naquela obra específica. Em segundo lugar, um filme Na Palma da Mão, um filme da Netflix, que trouxe uma história muito legal, que trouxe um elemento muito do mundo contemporâneo, que é esse acesso o tempo todo que a gente tem ao nosso celular, e o quanto nós estamos de fato à deriva do celular, e o quanto de fato é perigoso ter todas as senhas, ter toda a nossa vida ali no pequeno smartphone que a gente tem em mãos. Aqui a gente conhece uma moça que começa a ser perseguida por um stalker após ela deixar o seu aparelho para o concerto. E a gente acompanha boa parte dessa história pela ótica do cara que a está perseguindo. Então isso só vai piorar, afinal, além de ele ser um perseguidor, ele também é um serial killer que já fez diversas vítimas com o mesmo modo operandi. Então a gente vai ter uma corrida contra o tempo de uma menina que não sabe de fato como é o rosto do seu algoz, por mais que a gente conheça quem é esse cara, ao mesmo tempo que está sendo completamente vigiada a todo momento e a qualquer lugar. Gostei demais, vale muito a pena, esse filme está na Netflix, espero que ele seja muito assistido porque realmente ele é um ótimo filme. E em primeiro lugar, um filme nacional chamado O Homem Cordial, filme esse que eu saí do cinema batendo palma, achei que foi realmente uma das melhores sessões que eu vi nesse ano, filme extremamente impactante, forte, com uma temática real, uma temática que é nossa, contemporânea, eu gostei demais. Aqui a gente acompanha um grupo de rock que está tentando voltar às paradas de sucesso, afinal ele foi um grupo que fez sucesso muito tempo atrás, nos anos 80, 90, eles tentam voltar ao público. Só que em determinado momento, o vocalista dessa banda acaba se metendo em uma confusão, onde ele é gravado na internet, mais uma vez falando sobre internet, esse vídeo viraliza e eles começam a ser hostilizados. E é a partir dessa hostilização que a gente vai acompanhar a trajetória desse homem que começa a fugir de diversas pessoas,
a ter toda a sua imagem queimada, e tem muito mais a ser contado nessa história, que nada é tão simples assim. Aqui a gente vai ter debate sobre o perigo das redes sociais, o perigo do julgamento imediato, dessa justiça com as próprias mãos, e também a questão da polícia extremamente violenta, do preconceito racial. E não é à toa que o título desse filme é O Homem Cordial, que é um dos livros mais famosos do Sérgio Buarque de Holanda. Vale muito a pena que você leia esse livro, que você assista esse filme, que você reflita com seus amigos. Realmente é aquele filme que é para você pensar muito. E assim acaba a minha lista de melhores e piores filmes de 2023. Caso você concorde ou discorde, escreva aí embaixo. Comenta qual foi o seu melhor filme de 2023, seu pior filme, aquilo que você gostou, qual foi a sessão de cinema que te deu dor de cabeça, qual foi a sessão de cinema que fez você sair muito feliz. Estou muito curioso. Então, grato como sempre, e espero que em 2024 a gente continue a nossa parceria, crescendo o canal cada vez mais e trazendo cada vez mais filmes, livros e séries boas pra gente ver por aqui.